Ok, eu vou falar em português para poder apresentar o início do programa. Sim. E apresentá-los em seguida, vamos começar o nosso bate-papo. Tá, excelente. Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos Pertinentes. E hoje temos a ilustre presença de convidados diretamente de Washington. É com muita satisfação que recebemos o professor Eliseo Jacob, até agora Aidan Keysi. Nós vamos tratar de temáticas associadas à nossa disciplina Relações Internacionais, Intercâmbio e Multiculturalismo. Tanto o professor Jacob quanto Aidan poderão aprofundar algumas questões associadas a esses temas. E no decorrer do nosso programa vamos receber mais um convidado, Leaynet, que também vai discorrer sobre algumas questões. Ele atua em um programa associado à comunicação, à mídia de comunicação nos Estados Unidos, Voice of America, que apresenta notícias, informações, faz uma cobertura bastante significativa do que vem ocorrendo em países do eixo sul-sul, da África, da Ásia e também da América do Sul e América Latina. É muito gratificante ter a presença de vocês. Os cursistas estão podendo observar isso através do YouTube, vão comentar e fazer perguntas através do chat para que vocês possam responder. Eu gostaria já de antemão, abrindo as nossas discussões, que tanto o Mr. Jacob quanto Aidan pudesse falar um pouco das suas vivências associadas, né, a esta questão importante no mundo, que são as relações internacionais, numa perspectiva de cultura da paz, numa perspectiva de valorização da interculturalidade, da diversidade, que vocês pudessem falar um pouco a respeito disso. Gostaria de passar a palavra para o professor Jacob e, em seguida, a gente vai fazendo esse bate-papo de maneira descontraída. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado, professor Walter, pelo convite. Estou muito animada para estar aqui hoje para falar com você, com os alunos, com a minha ex-aluna Aidan, para falar sobre este tema muito importante que é relações internacionais e esses diálogos interculturais que podemos fazer através de nossas convivências pessoais e convivências entre comunidades. E para falar um pouco sobre minha experiência pessoal sobre este tema, esses intercâmbios internacionais sempre tiveram um papel muito importante em minha vida pessoal, desde que eu era criança. Mesmo que eu nasci aqui nos Estados Unidos, a minha família sempre teve uma conexão com comunidades internacionais. Por exemplo, a minha mãe é de Guatemala, então, desde pequena, eu sempre tive essa conexão com a comunidades da América Latina. Então, eu sempre tive essa consciência de conviver com comunidades imigrantes aqui nos Estados Unidos. Sempre tive consciência da conexão dos Estados Unidos, dos afetos das políticas aqui nos Estados Unidos, nos outros países também, através das experiências de minha família na Guatemala, desde pequeno. Então, eu sempre tive essa conexão, essa consciência da importância de reconhecer as diferenças, as experiências das outras pessoas. E, por exemplo, na experiência de minha família, meus pais saíram de Guatemala nos anos 70,
quase 50 anos atrás, por causa da guerra civil que estava acontecendo em Guatemala. Como no Brasil houve uma ditadura militar durante os anos 60, 70, começo dos anos 80, também na Guatemala também houve uma ditadura militar quase na mesma época também. Então, meus pais saíram de Guatemala por causa dessa política que estava acontecendo lá e foram para os Estados Unidos. Então, eu sempre tive essa consciência da importância de realmente valorizar os direitos humanos, de realmente valorizar os direitos das pessoas oprimidas, de realmente trabalhar pelo país. Então, essa sempre foi uma coisa que foi ensinada para mim desde pequeno também. Então, durante meus anos na escola, o que estava aprendendo, eu sempre tive assim como meta de realmente o que eu estou estudando pode afetar as outras pessoas. Então, agora que eu sou professor, estou estudando temas relacionados com literatura, cultura, mas com isso eu estou vendo a literatura e cultura como uma ferramenta para realmente de empoderamento, de realmente dar voz para as pessoas que não têm voz. Então, essa é uma coisa que eu sempre trabalho como professor em minha vida pessoal também. E agora que eu sou professor, eu cheguei ao Brasil também nos últimos 20 anos. Então, essas experiências que eu tive com minha família, com meus pais, também agora eu tenho essas experiências com as pessoas que eu conheci no Brasil também, através de minha pesquisa. E este ano também eu estive no Brasil, em São Paulo, lá na Zona Sul também, muito em Campo Limpo, trabalhando com artistas e escritores que estão lá, que estão usando a sua arte como um meio também de promover o país, de promover empoderamento em suas comunidades também, para combater contra a opressão política, a desigualdade racial, política, econômica também, e realmente ter um país mais igualitário também. Então, essa é uma coisa que é um tema que sempre foi conectado com minha vida pessoal e com minha vida profissional. Então, isso é um pouco de uma introdução sobre quem sou eu e como as relações internacionais são importantes em minha vida. Então, eu vou passar a palavra agora para minha ex-aluna Aidan. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou Aidan e as relações internacionais são muito importantes para mim no meu trabalho. Eu trabalho pelo Smithsonian, os museus, e a gente faz um festival com outras culturas, como o Brasil, e assim é importante criar um diálogo entre as pessoas diferentes. Assim, a gente pode fazer trabalho de ativismo, sim? E também sobre como uma pessoa negra, as relações internacionais são importantes para criar uma possibilidade diferente. Yeah. Okay, Aidan, it will be good, your words about your experience. Mr. Jacob, can you introduce to our students some words about multiculturalism or interculturalidade? E você quer em inglês ou português?
Pode ser em português. Eu falei em inglês para Aidan também participar. Tá, ótimo. Então, sobre esse tema de multiculturalismo e essas relações interculturais, uma coisa muito importante no meu trabalho na Universidade de Howard, onde eu sou professor. E hoje vocês vão conhecer dois de meus ex-alunos. Aidan, ela se formou da Howard em 2019. E também outro aluno, Leaynet, ele vai chegar aqui daqui a talvez meia hora. Ele também vai falar um pouco sobre suas experiências. Ele se formou de Howard em 2018. Então, e um pouco de Howard. Howard é uma universidade historicamente negra. Aqui nos Estados Unidos tem mais, por causa da história da segregação racial que aconteceu depois da abolição da escravidão. O governo americano, com outras organizações, começaram a criar universidades separadas para comunidades negras. Então, a Howard Universidade foi criada em 1867. E no começo do século XX, houve mais de 120 universidades negras. Hoje em dia, são 101 universidades negras nos Estados Unidos. Então, na Howard, mais de 90% dos alunos são negros. E isso é importante no contexto das relações internacionais e das relações interculturais também, porque mesmo que mais de 90% são alunos negros, não todos são alunos afro-americanos. São alunos que são do Caribe, alunos que são da África, alunos negros da Europa. E também tem muitos alunos que nasceram nos Estados Unidos, mas são filhos de imigrantes negros também. Então, quando falamos de relações internacionais e de essas ligações multiculturais, isso é uma coisa muito central na história, na cultura da Universidade de Howard também, porque você tem tantos alunos que têm essas conexões com outras comunidades negras na diáspora africana, não somente nos Estados Unidos, mas globalmente também. E também, em meu trabalho como professor, como eu sou professor de português, eu sou professor de estudos afro-brasileiros na Howard University, eu também sempre tento de fazer um trabalho de conectar a cultura afro-brasileira com as experiências de meus alunos em Howard também, para mostrar as conexões, as semelhanças da experiência negra através da diáspora africana, seja no Brasil, Estados Unidos, outras regiões da América Latina também. Então, essa é uma coisa que sempre é muito importante no meu trabalho como professor, mas também acho também é uma coisa importante para também toda a comunidade da universidade. Como eu já mencionei, muitos alunos são filhos de imigrantes negros, tem alunos que vêm de outros países para a Universidade de Howard também. Então, é uma coisa muito legal ver os alunos ter essa experiência de conhecer alunos de outros países, de outras experiências dentro dessa universidade. Por exemplo, Leaynet, que vai chegar aqui em 20 e 30 minutos, ele é filho de imigrantes africanos. Então, ele tem essa conexão com a África, mesmo que ele nasceu nos Estados Unidos, os pais dele imigraram para os Estados Unidos. Então, mesmo que ele tenha esse interesse na cultura do Brasil, ele também tem essa conexão com as culturas da África também. E também, Aidan, ela pode falar um pouco sobre suas experiências com esse multiculturalismo, esses diálogos interculturais também, no contexto da diáspora africana também. E para responder, tem uma pergunta aqui de Victor. Ele perguntou, Howard foi o fundador da faculdade? Sim. Sim, a Universidade de Howard tem o nome do fundador.
ele se chamava Otis Howard. Ele foi um general no exército americano no século XIX. Ele foi um general durante a Guerra Civil. Também, depois da abolição da escravidão, ele foi designado pelo presidente dos Estados Unidos como o diretor que se chama o Freedmen's Bureau, como a agência de negros livres, recentemente. Então, e depois ele chegou a ser o primeiro presidente da Howard University também. Então, por isso tem o nome Howard University, por causa desse homem, Otis Howard. Mas ele foi um homem branco. Então, isso é uma coisa importante saber também sobre essas questões. Mas eu posso passar para a Aidan também, se ela quer falar um pouco sobre essas questões da multiculturalismo ou das diálogos interculturais também. Aidan, antes que você comece, aproveitando tudo que o professor Jacob já mencionou, esta semana e esse mês no Brasil é o mês considerado da consciência negra, onde são abordados e aprofundados temas que procuram valorizar ou pelo menos deixar mais visível, né, a importância e a contribuição dos povos de África e da cultura que esses povos trouxeram e acabaram sendo responsáveis pela formação de um povo, como é o caso do povo brasileiro e de outros povos associados a outras nações da América no contexto global. Hoje, inclusive, na nossa unidade educacional, nós teremos um sarau, né, associado ao Dia da Consciência Negra. E aproveitando que você é mestre em literatura afro-brasileira e afro-cubana, nessa perspectiva, né, da interculturalidade, eu gostaria que você falasse um pouco da importância e da valorização da cultura dos povos de África no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura da própria América como um todo. Sure. Can I speak in English or should I? Yes, you could speak in English. I and Mr. Jacob could translate your words. Okay. Yeah, so I started studying Afro-Brazilian literature at Howard with Professor Jacob. And yeah, I forgot that it was Day of Brazilian Afro-Brazilian Consciousness, but I'm glad to be reminded of that. Basically, I think that, like I was trying to say before, when we study literatures of the Americas, of Black people in the Americas, we're opening ourselves up for different possibilities or ways of seeing. From what I know, the movement in Brazil, for the Black movement in Brazil, it differs a little bit from like the civil rights movement in the U.S. Should I stop there? Uhum. Então, Aidan falou agora que para ela que estuda literatura afro-brasileira, ela começou a conhecer um pouco sobre a literatura afro-brasileira através de eu, professor Jacob, quando ela era minha aluna. Então, essa é uma questão que ela sempre tem interesse quando ela está estudando a literatura nas Américas, a literatura negra nas Américas também. Então, ela lembrou agora que o professor Walter mencionou que é Dia da Consciência Negra, agora se lembrou da Dia da Cultura Afro-Brasileira. Então, ela sempre está pensando nessas questões das experiências negras e reconhece a diferença entre a experiência negra no Brasil com a experiência negra, especialmente o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que tem diferenças entre os dois movimentos. Yeah, so they are different, but I think that if we study each other's history, perhaps we can learn from each other. I think especially as Black Americans, we can learn from Black movements in Latin America.
And one thing about multiculturalism, especially at Howard, is that you like Professor Jacob was saying, you have people from all over the world, people from all sorts of immigrant groups. So you're able to learn about people's history that way. And when I'm saying like learn from people from other people's histories, I think you have to put it in practice. So, for example, when I was learning about Quilomboji in Brazil, this literary movement, one thing about that movement is that um, people would like create their own publications and then distribute it that way. And I think that's something that you can see in the US, but something that uh, like the focus on literature is a little bit different. And I think that's something that we as Black Americans could perhaps do. Então, Aidan falou um pouco sobre que se existe essas diferenças entre o movimento negro nos Estados Unidos e o Brasil, mas mesmo sendo assim, como uma negra americana, podemos aprender um pouco sobre outras experiências, aprendendo sobre as experiências das comunidades negras em outros países. Isso é uma coisa muito importante, conhecer e aprender de outras experiências negras fora dos Estados Unidos. E ela também mencionou que como eu mencionei antes, na Universidade de Howard tem esse multiculturalismo negro lá, tem muitos alunos que vêm de outros países, então também no Howard tem essa oportunidade de conhecer outras culturas, outras experiências negras também no contexto da universidade. E também através da literatura, uma maneira de realmente também conhecer um pouco sobre outras experiências negras. Ela mencionou, ela estudou a literatura afro-brasileira, especificamente Quilomboji, que é um movimento literário de São Paulo, onde vocês estão agora, que começou no final dos anos 70, começo dos anos 80. E através da literatura podemos aprender as experiências negras fora dos Estados Unidos também. E reconhecendo que, como Quilomboji, a história da literatura afro-brasileira é um pouco diferente dos Estados Unidos, mas isso é importante para também conhecer um pouco. Ela mencionou também como Quilomboji tem uma história de se autopublicar, de criar suas próprias publicações, seus próprios livros. Isso é um pouco diferente da história da literatura negra nos Estados Unidos. Mas isso é bom porque assim podemos conhecer um pouco sobre essas experiências através de literatura e outros meios artísticos também. Yeah. And to answer Victor's question, he says, aí nos Estados Unidos vocês têm tipo de consciência negra como movimento Black Lives Matter. Yes, we do have Black. Actually, Victor, could you elaborate on your question? Victor, você pode elaborar um pouco mais sobre sua pergunta, sobre essa ideia da consciência? Eu vou tentar ajudar o Victor. Ele pergunta se nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, existe a necessidade de se fazer movimentos afirmativos a respeito da importância da cultura negra para a constituição do próprio povo e de toda a sociedade. E aí ele coloca que um exemplo seria Black Lives Matter, mas isso está associado à questão dos direitos humanos, à questão da violência, que sempre, às vezes, é mais exacerbada contra a população negra ou afro-americana. Mas em termos de cultura, né, vocês, aí nos Estados Unidos, existe algum tipo de evento, há necessidade de se fazer esse processo frequente de afirmação da importância e da valorização da influência da cultura negra na formação da própria cultura dos Estados Unidos da América? Sim, existe
como no Brasil, vocês têm Dia da Consciência Negra, que foi ontem, 20 de novembro. E agora, recentemente, você vê no Brasil um movimento para ter um mês de consciência negra, que é de tornar novembro como mês da consciência negra. Nos Estados Unidos, você tem algo parecido que acontece em fevereiro. Fevereiro aqui, você tem que se chama Black History Month, mês de história negra. Então, todo fevereiro aqui nos Estados Unidos é reconhecido como mês da história negra. Então, durante o mês de fevereiro, você sempre tem eventos, celebrações nas escolas, nas universidades, também através das prefeituras, também de reconhecer a importância da história negra, da cultura negra na história dos Estados Unidos. Isso tem acontecido desde que eu era criança, nos anos 80. Foi uma coisa que começou nos anos 80, esse reconhecimento das contribuições da cultura negra, da história negra no desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, sim, tem essa coisa que é bem parecida com o Dia da Consciência Negra no Brasil. Temos Black History Month, mês da história negra aqui nos Estados Unidos. Yeah, and I think that but it depends on like where you live. So I live in the DC area, and it's really multicultural here. It's if you're interested in international relations, it's like one of the best places to live because people are from such diverse places. But you could also live in another part of the country, like I'm not really too sure. Maybe like the middle of the country where you don't see a lot of Black people. And so the Black consciousness would be different. And the ways that Black people could interact with like the police and white people could be a bit, they could be more policed inside. So I think that it's kind of easy, like living in the DC area, to take for granted Black consciousness because we're able to express ourselves so easily because there are a lot of us here. E como mencionou Aidan, onde você mora nos Estados Unidos, isso também impacta sua experiência com essas culturas negras, com a celebração da mês da história negra nos Estados Unidos. Então, depende muito onde você mora, em que região do país. Como ela mencionou, ela mora na região metropolitana de Washington, D.C. Então, aqui em Washington, você tem uma comunidade multicultural negra aqui. Você tem pessoas de muitos países diferentes. Então, uma diversidade negra muito rica aqui na região de Washington. Mas talvez, se você mora em outra região dos Estados Unidos, você tem que ter mais consciência de desigualdade racial. Talvez você tenha experiências de violência, ou talvez experiências da cultura negra é mais limitada, dependendo de onde você está nos Estados Unidos. E como ela mencionou, eu tenho uma experiência privilegiada estar aqui em Washington, porque você pode se expressar culturalmente mais sem preocupação aqui, porque tem uma população grande negra aqui na região da Washington. Então, tem essa liberdade de se expressar aqui mais do que em outras regiões do país. Okay, I have a question. In the past, the South and the North, they have some kind of difference to see the Black people or to consider the Black people inside of the society. Nowadays, what's happening? What's the problem you have facing in this historic problem in the past?
Eu vou deixar a Aidan falar primeiro esta vez. Yeah, historically, like, yeah, the North and the South, like, okay, so, like, the South was historically, like, where slavery, the industry of slavery was thriving, but in the North, the industry was like thriving there too. That's something that isn't that the U.S. doesn't really teach people abroad, I feel, or even within our own country. There's this idea that like the South is evil and the North is good. No, the whole country was a mess. But I think like right now things are getting it's weird because I feel like things are getting more conservative, but at the same time, things are getting a, a bit. There is more organizing happening among Black people. So even though in the South, like Black people don't have as much of a voice in government because their voice is suppressed, they're doing more organizing to get that voice. So that's why like states like Georgia are turning blue or more democratic. Does that make sense? Sim. Então, a Aidan, ela falou um pouco sobre, como o professor Walter mencionou, tem esse como divisão entre os estados do sul versus os estados do norte. Especialmente com as histórias da escravidão e histórias negras nos Estados Unidos. E como a Aidan mencionou, ela mencionou que tem muitas vezes as pessoas pensam que, se teve escravidão no sul dos Estados Unidos, e tem uma história longa disso, mas as pessoas esquecem que também no norte dos Estados Unidos também houve uma história de escravidão também. Mas é fácil muitas vezes enfocar mais nos Estados Unidos, dizer, sim, o sul dos Estados Unidos era mal, eles praticavam escravidão, e o norte era bom, não faziam isso. Mas é mais complicado que isso. E como ela mencionou, muitas vezes pessoas fora dos Estados Unidos não sabem que também no norte também houve escravidão. E também até nos próprios Estados Unidos, muitas vezes não ensinam nas escolas que, se mesmo que houve essa divisão entre norte e sul, também houve uma história de escravidão no norte também, não somente no sul. E ela também mencionou que no contexto de hoje, pensando nessa divisão entre norte e sul, hoje em dia existe mais um movimento forte conservador no âmbito político, que está acontecendo, especialmente no sul dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, as comunidades negras estão se movimentando politicamente contra isso. Por exemplo, no estado de Georgia, você vê um estado que por muitos anos era um estado conservador, agora está se tornando mais e mais, ela falou azul. Azul significa o Partido Democrático. Então, o Partido Democrático está agora tomando mais e mais poder no estado de Georgia, e a comunidade negra tem um papel muito importante disso. Então mesmo com essa tendência para ter uma política mais conservadora hoje em dia, está existindo. Agora estamos vendo uma mudança em estados como a Georgia, que está no sul dos Estados Unidos, através dos movimentos negros, nas comunidades negras no sul dos Estados Unidos. Okay. Mr. Jacob and Aidan, could you speak a little about interchanging programs? It will be important to our students to know about that, because it's an opportunity to them to think about, especially to study abroad in other countries. And I know that in US you have a lot of interchanging programs between universities, between schools. And what's the importance of interchanging programs to develop more closure for the students
especially in the high school? Sim, bom, eu acho que sim, os programas de intercâmbio, especialmente programas internacionais, acho que sim, são muito importantes para os alunos, especialmente alunos do ensino médio, alunos da universidade. Acho que é uma coisa muito importante os alunos terem essas oportunidades para realmente ampliar as suas perspectivas. Que eu, como professor que trabalha muito com línguas e com culturas fora dos Estados Unidos, isso é uma coisa que é sempre muito importante para mim, para os alunos realmente ter essa consciência de outras culturas, outras histórias fora das culturas e histórias que foram ensinadas em suas escolas desde pequeno. Porque eu acho que através desses conhecimentos os alunos vão ter mais, não somente consciência, mas assim vai ter mais, suas mentes vão ser mais abertas para outras perspectivas. Então, através desses intercâmbios, os alunos vão ter mais, vão ser mais abertos e vão promover mais essa diversidade. E como a Aidan falou antes, hoje em dia existe nos Estados Unidos, tanto como no Brasil, você vê isso também, essa reação conservadora de realmente não gostar de diversidade e outras perspectivas. Então, para mim, então, o intercâmbio internacional é muito mais importante hoje em dia também por causa disso, de combater contra essa, como eu vejo, uma ignorância cultural. Então, falando sobre os intercâmbios, sim, existem programas de intercâmbio para os alunos do ensino médio. Aqui nos Estados Unidos tem programas onde os alunos podem ir para outros países, talvez por um mês, 2 semanas. No contexto de Howard, existem vários programas onde os alunos podem ir para outros países, como Europa, América Latina, África. E como eu sou professor de estudos brasileiros, eu sempre promove essas ideias de ir para a América Latina, ir para o Brasil. Então, tem 2 alunos aqui, Aidan e Leaynet. Os 2 foram para o Brasil e conheceram a experiência aqui da cultura brasileira, da cultura negra no Brasil também. Então, eu vou deixar eles falar um pouco sobre isso, da importância também de conhecer outras culturas, outros idiomas e como isso impacta sua perspectiva e seu desenvolvimento como pessoa no mundo global, e não somente nacional também. Okay, hello, Leaynet, nice to meet you. You could introduce yourself and your experience in that themes that we are talking about today. Mr. Jacob explained about the interchanging programs, and you could develop some views about that. Thank you. Portuguese or English? Português. Ok, tá bem. Não, é porque ele falou em inglês, mas tá bem. Bom dia, muito bom dia a todos. Eu sou Leaynet, ou também sou conhecido também por Leo. Sim, eu estudava em Howard, sim, eu participava no intercâmbio aí no Brasil, em 2018. Então, faz mais de 4 anos desde que participei. Então, foi realmente uma boa experiência, uma experiência muito agradável. E eu consegui ver tantas diferenças, consegui observar várias diferenças no ambiente
no ambiente com o sistema de educação quando estava no Brasil. Então, também eu notei a diferença como, então, com alguém como um aluno, agora antigo aluno, na Universidade de Howard, que, então, é uma universidade historicamente afro-americana, e como alguém que estudava numa universidade historicamente afro-americana, quando estava no Brasil, numa instituição privada como a PUC, bem, com boa reputação, eu notei que, então, a diferença demográfica, a diferença demográfica na PUC, porque na PUC eu notei que há muitos alunos que, então, que são culturalmente ou que são ascendências europeias. Não vi muita gente alunos parecidos comigo, mas na verdade é uma coisa que vai levar tanto tempo, vai levar tanto tempo para ao governo brasileiro melhorar então a situação dos afro-brasileiros, dos outros grupos da raça, então para ao governo brasileiro melhorar a situação e dar mais igualdade aos todos os brasileiros, na verdade. E sim, além disso, a minha experiência não. Além disso, eu consegui também aprender tantas coisas, mais coisas da história brasileira, especialmente a história com a escravidão, especialmente com porque o Brasil está numa posição que existe, então, mais desigualdade e tudo isso. Yeah, I also had the experience of studying, or not studying, I was teaching in Brazil. I also noticed a lot of differences between Howard and that school. I was in Acre, in Rio Branco, in Acre. And before I got there, I tried to do some research, and I found out that apparently in Brazil, like there's a lot of jokes about Acre, about how like it's the land of the dinosaurs and like nobody lives there. I'll stop there. E também ele mencionou como Leaynet, ela também teve experiências no Brasil, não estudando, mas ensinando. E ela teve a experiência de ensinar em uma escola em Acre, no estado de cidade de Rio Branco. Então, ela também reparou muitas diferenças entre a Universidade de Howard e a cultura da escola onde ela estava ensinando. Então, antes de ir para Acre, ela fez pesquisa na internet para realmente ver como é o estado. E ela reparou na internet que houve muitas piadas sobre Acre, que muitas pessoas diziam que é o país, é a terra dos dinossauros, que aparentemente quase ninguém mora lá. Então, falando da cultura, ela vê como as pessoas dão essas piadas sobre essa região do Brasil, quando você estava se preparando para ir lá. Yeah, but when I got there, I didn't see any dinosaurs. I saw a lot of capybaras, which was cool, a lot of wildlife. And yeah, it was a really amazing experience because it forced me to get out of my comfort zone for real, and also to practice my Portuguese, which I should be doing right now. It also but it also I also made like a lot of good friends with some really cool people and some
people who I literally would have never met if I had never had such a wonderful experience. I got to eat some really amazing food. I ate a lot of acai. I read a lot of tapioca. I ate a lot of fried dough. And so that's just like a little part about it. In another way, it did change my consciousness as a Black person, because I met a lot of other Black people there, and I honestly didn't expect to, but it was like the Black people were there, and I met them pretty much immediately. I also met a couple like Indigenous folks, other brown people, so it opened my mind like globally to yeah, it opened my mind globally. Então, ela reparou quando ela chegou em Acre, Rio Branco, que não houve dinossauros, como as pessoas dizem na internet, mas houve outros animais silvestres, como o capibara. Tinha muitos capibaras lá. Também, indo lá para Rio Branco, forçou ela a realmente sair de sua zona de conforto, que ela realmente tinha que experimentar coisas novas, então sair do que era confortável culturalmente e conhecer outras experiências culturais lá. E enquanto ela estava lá, ela conheceu muitas culturas, comidas, pessoas muito interessantes. Por exemplo, ela conheceu comidas como açaí, comeu muito açaí lá, tapioca. E também ela reparou também em Acre comem muito massa frita lá também, nessa região do país. E também, quando ela estava lá, ela também conheceu muitas pessoas, muitos interessantes lá, que ela não teria conhecido se ela não tivesse ido lá para essa experiência em Acre. E também, sua experiência lá, ela conheceu muitas, como uma pessoa negra, ela também ficou surpreendida que também tem muitas pessoas negras lá em Acre. Ela não estava esperando conhecer tantas pessoas negras essa região do Brasil. E também conheceu muitas pessoas indígenas também, e outras pessoas não brancas em Rio Branco. Então, tudo isso ampliou sua perspectiva global. Então, ela realmente teve um impacto em como ela vê o mundo através dessas experiências em Acre. Ok, Jacob, Aindan e Leaynet. Eu vou fazer uma pergunta em português, até para que os alunos possam tomar as suas intervenções. Né? Quando se fala de relações internacionais, nas ações que envolvem países ou entre governos. E nós estamos observando que o mundo está vivenciando um crescimento do conservadorismo, né? De políticas restritivas, de fechamento de portas a estas relações de amizade entre as nações, e muitas vezes envolvendo acordos culturais, educacionais, econômicos, etc. O Brasil passa por uma transição política importante, e isso acabou de ser demonstrado na COP27, quando autoridades do mundo se reúnem e se reuniram para discutir questões ambientais e tão importantes que são essas questões para o mundo. Como vocês veem a posição dos Estados Unidos e como vocês enxergam a posição do Brasil no que diz respeito a estes relacionamentos internacionais abertos, né, que permitam a aproximação das nações no sentido de resolver as principais dificuldades humanas? Eu falo isso porque num curso de Relações Internacionais nós estamos preparando jovens mediadores daquilo que será a política em futuro, e que eles possam atuar em diferentes segmentos
buscando exatamente essa cultura de aproximação, do respeito, da diferença, do respeito à diversidade, mas principalmente de aproximação entre os povos. Não à toa, os grupos aqui estão trabalhando em projetos que envolvem cidades irmãs, como, por exemplo, já existem vários acordos entre Nova York e São Paulo, Nova York e Paris, estou dando um exemplo, mas eles estão trabalhando em projetos que vão tentar aproximar cidades de diferentes países, diferentes continentes e com diferentes perspectivas. Em especial, né, como que vocês veem o contexto histórico em que vivemos para esse desenvolvimento de maior abertura e respeito nas relações internacionais entre as nações? E aí aproveito, né, porque o Leaynet trabalha numa empresa de comunicação que desenvolve um programa chamado Voice of America. E a pergunta é: a América Latina tem voz? Tem espaço? É isso. Então, na verdade, no meu trabalho na Voz da América, ou Voice of America, a grande maioria dos meus ouvintes internautas são dos países africanos de língua oficial portuguesa, mas sim, com pouco porcentagem de ouvintes internautas no Brasil. Mas, sim, eu acho que é bem interessante. Então, eu também ainda tenho conexão com o Brasil nessa maneira, mas a grande maioria, então, da minha conexão fica com os países, desculpa, os países africanos de língua oficial portuguesa. Enfim. Mas, Leaynet, você pode falar um pouco sobre o que você vê entre sua experiência trabalhando em Voz da América, com essas conexões entre os Estados Unidos e África? Quais são as observações que você tem reparado, talvez na influência da governo americano no seu trabalho como Voz da América na África ou outros países que falam português? Não sei o que você tem observado em seu trabalho em Voz da América com isso. Pois, então, nos últimos 3 ou 4 anos que estava aqui na Voz da América, como produtor, especificamente no Serviço Português para a África, eu consegui, então, aprender sobre a influência americana nos países, principalmente nos países africanos de língua oficial portuguesa, especialmente aprendi sobre a história americana nos PALOPs, como os países africanos de língua oficial portuguesa são conhecidos, especialmente durante o período da Guerra Fria, o fato que, por exemplo, o fato que o governo americano, os Estados Unidos, apoiou os países, apoiou os rebeldes, como se diz, rebels, grupos rebeldes, eu acho, nos países como Angola, por exemplo, a contribuição que o governo dos Estados Unidos fez durante a Guerra Civil em Angola, quando os Estados Unidos apoiou a UNITA, um grupo rebelde em Angola que estava a lutar contra o governo, contra
o partido no poder é o MPLA, eu acho que no Movimento Popular de Libertação de Angola. Eu não sei o acrônimo completo, mas o MPLA então, a guerra civil entre MPLA e UNITA, naquela época, os Estados Unidos contribuíram em ajudar, em apoiar a UNITA, e depois, o fim da guerra civil em Angola, os Estados Unidos continuou então, a apoiar Angola financeiramente, então, apoiar através da ajuda humanitária e tudo isso. A mesma coisa também é a mesma coisa também em Moçambique, principalmente nos dois países, Angola e Moçambique, mas também tem uma boa relação. Os Estados Unidos ainda têm uma relação com Cabo Verde também, mas com Guiné-Bissau e São Tomé eu não tenho tanto conhecimento sobre a relação que os Estados Unidos têm com os países africanos de língua oficial portuguesa, como Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Enfim. Sim, e também para responder essa pergunta no contexto da América Latina também, se acho que se existe esses intercâmbios são importantes, e como você mencionou, professor Walter, hoje em dia existe recentemente existe uma reação mais conservadora da direita, recentemente não somente no Brasil, nos Estados Unidos, mas globalmente também. E como você mencionou também, existe mais esse como fechamento de perspectivas, de culturas também hoje em dia. Então, assim, eu tenho reparado isso também, que existe isso. Então, para mim, então, é muito importante, então, ter essas ligações internacionais, interculturais hoje em dia também, porque por causa disso, por causa dessas reações da direita hoje em dia. E como vemos no Brasil, acabou de ter a eleição, Lula vai voltar a ter um novo mandato em janeiro. Então, vamos ver o que vai acontecer em janeiro, que tipo de mudanças vai acontecer no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, acabou de ter eleições também, semana passada também, para o Senado, para muitos governadores também. E muitas pessoas pensaram que os partidos republicanos, os conservadores, iriam ter muito sucesso na eleição, mas isso não aconteceu. O Partido Democrático manteve poder no Senado, e também muitos governadores também se tornaram azul ou para o Partido Democrático também. Então, e a razão por causa disso é porque também muitas pessoas tinham medo de esse movimento antidemocrático, tinham medo da direção do país, não queriam que esses políticos tomassem mais poder do que já tinham. Então, isso me deu um pouco de confiança. Não estou dizendo que tudo está resolvido agora, não. Mas me deu um pouco de confiança que se as pessoas estão reparando o que está acontecendo e estão tomando ação para realmente conter esse movimento da direita, que realmente se está contra essa ampliação da cultura, das perspectivas, das experiências. Então, acho que isso é muito importante, manter esses intercâmbios interculturais também. E como seus alunos estão fazendo esses trabalhos de comparação entre São Paulo, Nova York e outros países, acho que isso é muito importante. Até meu próprio trabalho, minha própria pesquisa, eu também já fiz essas pesquisas de comparação também. Como minha tese de doutorado foi uma comparação entre movimentos literários da periferia de São Paulo
com movimentos literários em comunidades marginalizadas em Nova York, também com as comunidades latinos e afro-latinos lá. Então, para mim, essa foi uma experiência muito importante, porque eu pude realmente ver as semelhanças de experiências dessas comunidades das margens da sociedade e como eles usam a literatura e a arte como um meio de realmente criar um acervo das histórias de suas comunidades e também usar a literatura e a arte como uma maneira de realmente colocar sua voz na esfera pública e realmente combater contra a opressão social, cultural, política. Então, acho que é importante que esses alunos estão fazendo este trabalho de comparação, porque acho que vão começar a ver que tem, sim, muitas semelhanças entre sua própria comunidade em São Paulo com outras comunidades em outros países, outras cidades grandes, como Nova York, Paris, Londres. E acho que isso é importante ver isso. E como Aidan mencionou antes também, você vai ver diferenças, e com essas diferenças, talvez aprender um pouco mais sobre novas perspectivas e novas histórias que talvez possam influenciar suas próprias comunidades, e como talvez tomar umas ações um pouco diferentes que talvez possam ajudar nesse trabalho cultural comunitário também. Ótimo. Para finalizar, né, não quero tomar mais muito tempo de vocês, mas para finalizar, qual é a mensagem, Jacob, Aidan e Leaynet, que vocês poderiam deixar para estudantes, cursistas de uma disciplina como essa, Relações Internacionais, Intercâmbio e Multiculturalismo? O que eles poderiam carregar de perspectiva positiva desse nosso encontro de hoje para darem andamento, né, nas suas carreiras? I would say that I think that it's okay to be uncomfortable. I think like being in another space, another international space or another space that like a cultural space that you're not used to, it can be a little bit uncomfortable getting used to everything, getting used to another language or the way another person relates to you. But I think that's all a good thing because that means that you're learning and it means that you're like expanding your mind and your perspective. So, yeah, it's okay to get out of your comfort zone and it will serve you in the long term and you can also make great friends that way. Um and also when you're in another kind of space, it's always good to think about like what you can take away from that space and also what you can bring. So, um yeah, it's nice to be like, okay, I can learn a little bit from this experience and like what can I learn from this experience and also what can I teach these people these like new friends. Então, como Aidan mencionou, é muito importante pensar nessa ideia de relações internacionais ou intercâmbio, de sempre buscar oportunidades para sair de sua zona de conforto. É importante passar por essas experiências desconfortáveis para realmente ampliar suas perspectivas culturais. E como a sua própria experiência, como ela mencionou, ela também teve essa experiência de conhecer outras culturas, outros países. Então, ela teve oportunidades para sair de sua zona de conforto. E isso é importante para realmente ampliar como você vê o mundo. Você vai poder entender melhor como as perspectivas de outras pessoas. E ela teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas interessantes em esses programas de intercâmbio. E também, como ela mencionou também, quando você tem essas experiências com outras pessoas, outras comunidades, você tem que ver o que você pode experimentar deles, o que experiências você pode sair de lá
mas também o que você pode contribuir para eles também. Então, é um diálogo. Então, não é somente extrair, mas também dar ou ensinar também de retorno também para esses novos amigos também. Pois é. Bom, eu tenho também... eu tenho a mesma coisa da Aidan, que Aidan, eu tenho a mesma perspectiva, a mesma opinião da Aidan, mas também quero adicionar a minha própria coisa. Na minha experiência, então, antes de viajar ao Brasil, realmente era meu sonho para conhecer a cultura brasileira, então, também visitar o país, conhecer a cultura, explorar e tudo isso. Mas, para mim, eu consegui, então, conhecer a cultura do Brasil, por exemplo, dentro dos Estados Unidos. Então, explorar um pedacinho do Brasil aqui nos Estados Unidos, através dos vários eventos que participei, que mostra a cultura brasileira, por exemplo, um workshop de capoeira, por exemplo, é uma das vários jeitos que consegui conhecer a cultura brasileira. Que mais? Também através de experimentar a comida brasileira, cozinhar também. E, então, para acabar, ou para cortar, eu digo que a coisa bem importante, a coisa mais importante é para a gente estar aberto, para estar aberto, abrir a nossa, para estar, para ficar com vontade, ficar à vontade de conhecer a cultura de qualquer país que a gente está interessado e explorar dentro do seu próprio país. Isso claramente me ajudou bastante. E se eu tiver a oportunidade, porque no futuro, se eu tiver a oportunidade, eu posso, para viajar no mesmo país, no país que conhecer a cultura, eu já tenho bastante conhecimento. Por exemplo, agora, neste momento, como produtor na Voz da América do Serviço Português para a África, a gente tem, como já mencionei, a gente tem ouvintes internautas, principalmente dos países africanos de língua oficial portuguesa, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, são tomenses e guineenses. E, através do meu trabalho, eu consegui absorver e aprender a cultura daqueles países. Já tenho tantos conhecimentos, especialmente através dos meus colegas que são dos países que mencionei. E tenho tanto conhecimento dos dialetos, por exemplo, de música, de comida, e já tenho tanto conhecimento. E se eu quiser viajar em qualquer país, já estou preparado. Psicologicamente, tenho tanto conhecimento do país particular que quero visitar, e tenho bastante confiança. Eu acho que, sim, basicamente, como já disse, a gente tem que preparar-nos psicologicamente e ficar aberto para conhecer cada cultura que existe no nosso país mesmo, no nosso próprio país. E isso claramente me ajudou bastante. Sim. E só para terminar também, sobre a importância dos intercâmbios interculturais e internacionais, você acha que isso é uma coisa que é muito importante? E para mim,
seria ideal se todo aluno pudesse ter essa oportunidade para realmente conhecer outras culturas, outros países, outras comunidades, seja por um programa físico onde vai para outro país ou através de intercâmbios como este aqui, onde estamos fazendo esses diálogos virtualmente. Acho que isso são muito importantes para realmente ampliar nossas perspectivas. E como você pode ver aqui, meus 2 ex-alunos aqui, eles agora trabalham usando essas experiências que eles tiveram com o mundo lusófono. Agora eles estão usando isso em sua carreira, em seus estudos. Como eu mencionei, Aidan agora acabou de terminar o mestrado, literatura comparada. Agora ela vai fazer o doutorado, vendo essas experiências com a diáspora africana numa perspectiva comparativa. O Leaynet, como ele mencionou, ele trabalha com o português no mundo luso-africano. Então, através das experiências que eles tiveram quando eram alunos, agora eles estão usando as experiências em suas carreiras profissionais também. Então, para mim, é muito importante que os alunos tenham essas experiências. E mesmo que se você não use essas experiências em sua carreira profissional, como Aidan e Leaynet, mesmo assim, tendo as experiências vai impactar como você anda no mundo. Que tipo de pessoa você vai ser, como você vai interagir com as pessoas. Então, acho que isso é importante. Então, porque quando conhecemos outras perspectivas, outras culturas, vamos ser mais abertos, a tolerância vai crescer mais para outras perspectivas, outras culturas. Então, acho que isso é muito importante, os alunos terem essas experiências. Mesmo que você não vá trabalhar, talvez, numa carreira internacional, mesmo assim, tendo as experiências vai impactar como você vai ser no mundo, como uma individual, como cidadão em seu próprio país, em sua comunidade também. Então, são experiências muito importantes que os alunos terão hoje em dia. Okay, guys, to finish, I would like to thank you very much. I'm grateful for this opportunity to change some views about the world, about the course, about the culture. It's very, very important to know, to have this opportunity to interchange ideas with you. And I will prepare a next program, and I would like to have you again, like one member of this team, to discuss some different views about the world. Thank you very much, and see you in next time. Thanks for having us, Professor Gomes. Thank you. Thank Muito you. obrigado a você. Obrigado. Sim, prazer, professor. Muito obrigado. Agradeço. Thank you. Muito obrigado. Bye bye. Bye. Bye.